Bom dia, turma. Meu nome é Rafaela e nossa equipe agora vai estar apresentando sobre as calcificações intracranianas. Primeiramente, o que é uma calcificação? A calcificação é um fenômeno bioquímico que é caracterizado pela deposição de sais de cálcio ou cálcio em qualquer parte do corpo. No caso das calcificações intracranianas, esse fenômeno de deposições de sais de cálcio ou cálcio vai estar acontecendo lá no interior do crânio. Isso muitas vezes pode estar resultando no endurecimento do tecido, né? Que normalmente vai estar sendo visualizado através das tomografias. As calcificações intracranianas, elas são relativamente comuns, podendo ser fisiológicas ou patológicas, sendo associadas a doenças do sistema nervoso central, como as infecções, anomalias congênitas, distúrbios metabólicos e entre outros. Bom dia, me chamo Clara e vou falar sobre as calcificações. As intracranianas são divididas em extraaxiais e intraaxiais. As extraaxiais fisiológicas são muito mais comuns em razão da localização, que habitualmente se calcificam em pineal, plexo coroide e meningnes. As calcificações intraaxiais mais comuns são as do globo pálido, abênulas e do cerebelo. As de pineal, que já podem ser observadas a partir dos 10 anos de idade, e as do globo pálido, que normalmente aparece após os 40 anos. Bom dia, meu nome é Lívia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as calcificações patológicas, que são divididas em três: as infecções, a vascular e os distúrbios metabólicos e endócrinos. Quanto às infecções, tem um grupo de doenças que geralmente são associadas à calcificação, sendo um dos representantes mais característicos o complexo toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes, sendo que o mais predominante é a toxoplasmose e o citomegalovírus. No entanto, também existem outras infecções que podem andar junto às calcificações, como a neurocisticercose, sífilis, varicela zoster, HTLV1, tuberculose, HIV e o vírus da Zika, sendo a neurocisticercose a mais recorrente. E, geralmente, essas calcificações são do tipo nodular e a topografia é a maneira mais fácil de diagnóstico diferencial. Quanto às vasculares, existem várias doenças que podem apresentar calcificações bastante variadas. Tem aspectos puntiformes, periféricos, de morfologia geral a extensa. E estão inclusas a aterosclerose, aneurismas, hematomas, acidente vascular encefálico, anomalia do desenvolvimento venoso, cavernoma, lúpus e outras, sendo a aterosclerose a mais prevalente. E quanto aos distúrbios metabólicos e endócrinos, existem 3 afecções com sinais radiológicos sobreponíveis, com difícil diferenciação de imagem, e são elas as doenças de Farr, o hipoparatireoidismo e suas variantes, e a doença de Fabry, que são caracterizadas por deposição bilateral e simétrica de cálcio nos núcleos denteados, núcleos de base, tálamo e substância branca subcortical. Bom dia, meu nome é Dayana, eu fiquei com a síndrome neurocutânea. A síndrome neurocutânea é um conjunto de doenças genéticas, e quais são elas? São as neurofibromatoses tipo 1 e 2, a síndrome de Sturge-Weber, a esclerose tuberosa e a síndrome de Golgi. A neurofibrose tipo 1 e 2, como vocês podem ver aí na imagem, elas são diferentes e têm alteração na genética. A NF1, na alteração na genética do cromossomo 17, e a NF2 com alteração na genética do cromossomo 22. A síndrome de Sturge-Weber, ela representa uma meningiomatose em decorrência a essa hemangioma na meninge, acaba atrofiando o parequima cerebral e acaba calcificando o córtex cerebral. A esclerose tuberosa é uma mutação dos genes de TSC2, e uma das principais causas é o retardo mental. E a Gorlin-Gossen é causada por uma mutação de gene superior a de tumor
catártide, localizada no cromossomo 9q22. E os principais aspectos dela são a presença de múltiplos carcinais basocelulares. Como podem ver aí na imagem também, são cistos que aparecem. E para essas doenças não existem cura, porém existem medidas paliativas que melhoram bastante as perspectivas. Bom dia, meu nome é Auditan e eu irei dar continuidade falando sobre a síndrome neurometabólica. Essa síndrome, com o passar do tempo, ela passou a ser chamada de doença neurodegenerativa, hereditária e rara, porque ela afeta o sistema nervoso central. Ela é caracterizada por atraso e perda progressiva das capacidades mentais e motoras, podendo levar à morte nos primeiros 3 anos de vida. A doença, ela afeta crianças e, em casos raros, ela afeta os adolescentes e os adultos. Os primeiros sintomas surgem antes dos 2 anos de idade e incluem a perda de capacidades motoras, vômitos, diarreias, atividade convulsiva, choro contínuo e perda de apetite e dificuldade em engolir. Outros sintomas da doença é a irritabilidade excessiva, atraso no desenvolvimento, dificuldade para aumentar o peso, a diminuição da força nos braços e nas pernas, tremores e espasmos musculares. Conforme a doença ela vai progredindo, os sintomas podem incluir a falta de tônus muscular, fraqueza generalizada, bem como como posso dizer, os episódios de acidose láctea ou láctica, que pode levar a um comprometimento do funcionamento renal e respiratório da pessoa. Essa doença, ela vem de genética. Como eu já disse para vocês, ela é rara, que provoca a destruição progressiva do sistema nervoso central, afetando o cérebro, a medula ou o nervo óptico. É um distúrbio que impede que as células do sistema nervoso central produzam energia. No diagnóstico, é possível, no pré-natal, a questão do caso da manutenção de DNA, nuclear. Por exemplo, nos casos em que o gene afetado se encontra no DNA mitocondrial, ele não é possível obter o diagnóstico em razão do fenômeno chamado heteroplasmia, que é a existência dos mitocôndrias normais, que de mitocôndrias com o genoma alterado. Eu sou o Toniel, vou falar sobre as lesões expansivas não neoplásicas e lesões neoplásicas. Ou seja, as lesões expansivas não neoplásicas são lesões que pode não haver uma multiplicação anormal de células. Elas vão ser apenas expansivas, mas as células não vão se multiplicar de forma normal, diferente das neoplásicas que a gente vai ver em seguida. Então, existe uma série de lesões de caráter expansivo não neoplásicos. Pode apresentar eventualmente calcificações, no caso, elas ficam mais consistentes nessa região. Predominante o tipo nodular, ou seja, nódulos, como a gente está verificando aqui na imagem que tem essas setas. E podem ser cistodermoide e epidermoide. No caso, a figura A, ela mostra uma lesão com atenuação de gordura. Esse pontinho branco, que a gente consegue ver pela seta, verificado em partes moles sem uso do contraste. Então, não precisou nem do contraste para verificar essa lesão expansiva não neoplásica. Pode passar. As lesões neoplásicas, ou seja, as lesões que já têm um crescimento anormal de células, elas podem apresentar vários tipos de calcificação.
Elas podem apresentar formas pontiformes, nodulares, formas grosseiras ou até mesmo extensas, com a formação maior. Elas podem ser ganglioglioma, pineocitoma, pineoplastoma, até em metástases, ou outros tumores embrionários. No caso, nessa tomografia de crânio, a gente vê, por partes moles do crânio, uma lesão cística que apresenta uma calcificação grosseira e periférica nessas imagens. No caso, a letra A, que está representando essa primeira imagem, é uma calcificação grosseira e periférica. Ela está mais afastada, não está centralizada, está mais na periferia, e ela é mais grosseira. E a imagem B, ela representa uma calcificação esparsa, no caso mais dispersa, ela está como se fosse vários pontinhos, esse reflexo aí. E é uma lesão volumosa, expansiva, supratentorial, no caso de uma criança com um tumor pineal. Então essa foi a nossa apresentação, então quem tiver alguma dúvida, manda no chat para discussão.